E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o citoesqueleto. Muitas vezes, quando pensamos em células, a primeira imagem que nos vem à cabeça é essa. A impressão que temos é de que as organelas conseguem se movimentar livremente no citoplasma. Porém, não é bem assim. Ao analisar as células, além das organelas, nós encontramos estruturas que não apenas dão suporte à membrana plasmática, mas também dão à célula uma forma geral, ajudam no posicionamento das organelas, proporcionam caminhos para o transporte de vesículos e, em muitos tipos de células, permitem que a célula como um todo se mova. A essas estruturas nós damos o nome de citoesqueleto. O citoesqueleto é um componente exclusivo das células eucariontes e é composto de 3 filamentos: filamentos intermediários, microfilamentos e microtúbulos, além das proteínas de ligação, responsáveis por conectar os filamentos, e proteínas motoras, que auxiliam na movimentação celular e das suas organelas. Filamentos intermediários. Filamentos intermediários recebem esse nome devido ao tamanho médio que apresentam e são compostos de múltiplos filamentos de proteínas fibrosas juntas, como a queratina, a alamina e a vimentina. Os filamentos nucleares se localizam nos arredores do núcleo, conferindo-lhe forma. Já os filamentos citoplasmáticos dão forma à célula como um todo, dando a ela resistência mecânica. Os filamentos intermediários contribuem ainda com a formação de especializações de membrana, como os desmossomos, que são junções celulares constituídas pela união de filamentos intermediários entre células vizinhas, e os hemidesmossomos, que ligam a membrana a uma lâmina basal adjacente. Intracelularmente, os filamentos intermediários garantem a sustentação dos desmossomos, fazendo com que as células resistam à tração e permaneçam unidas, assim como nos hemidesmossomos. Microfilamento de actina. Os microfilamentos representam o menor dos 3 tipos de filamentos, com menos de 7 nanômetros de espessura. Eles são formados pela proteína actina, uma proteína globular que se associa em dímeros e forma filamentos através do processo de polimerização, o qual depende da ligação de dímeros de actina ligados a ATP. A formação de novos microfilamentos depende da ação de dímeros de formina, a qual é uma proteína nucleadora. Para manter-se polimerizada, é fundamental o auxílio de uma proteína estabilizadora, proteína de capeamento. Caso contrário, ocorre uma catástrofe, ou seja, a despolimerização do microfilamento. Os microfilamentos se encontram em grande parte abaixo da membrana plasmática, definindo a forma celular. Por esse motivo, eles são essenciais em especializações de membrana como microvelocidades e isômeros de adesão. Além disso, os microfilamentos têm importante papel na locomoção celular, por meio da expansão e retração de prolongamentos celulares causados por polimerização, e também formam um anel contráctil na divisão celular. Os filamentos de actina podem associar-se com proteínas motoras da família das miosinas e produzir movimentos celulares. Microfilamentos e filamentos de miosina formam estruturas contrácteis em células musculares denominadas sarcômeros, as quais são responsáveis pela contração muscular. Nessas estruturas, os microfilamentos servem de trilho para a miosina, a qual se movimenta pelo consumo de ATP. Os microfilamentos participam também do processo de endocitose e exocitose, por meio do tráfego de vesículas. Microtúbulos. Os microtúbulos são os filamentos mais espessos dos 3 tipos de filamentos que compõem o citoesqueleto. Eles são polímeros tubulares constituídos por filamentos formados por proteínas da família das tubulinas, tendo como subunidades principais 2 proteínas globulares, a alfa e beta-tubulina. Os microtúbulos se organizam numa região da célula conhecida como centrosomo, uma organela não membranosa de onde se irradiam todos os microtúbulos de uma célula. Uma das proteínas constituintes do centrosomo é a gama-tubulina. Algumas unidades de moléculas de gama-tubulina formam anéis de onde heterodímeros de alfa e beta-tubulina se ligam e iniciam a formação de novos microtúbulos. No citoesqueleto, os microtúbulos apresentam e desempenham várias funções. Servem de suporte estrutural da célula, mantendo uma constante organização espacial das organelas na célula eucariótica, assim como os microfilamentos. Além do mais, os microtúbulos servem de rota para proteínas motoras, adeneína e cinesina, as quais se movimentam utilizando a energia proveniente da hidrólise de ATP e podem transportar consigo organelas. Os microtúbulos também estão envolvidos na motilidade celular, pois formam especializações de membrana como cílios e flagelos, abordados logo a seguir. Centríolos, cílios e flagelos. Os flagelos e cílios são estruturas celulares especializadas nos organismos eucariontes. Os flagelos são basicamente estruturas que se estendem da superfície da célula e são usados para sua locomoção. Um bom exemplo é o espermatozoide que contém essas estruturas. Já os cílios são similares, no entanto, são mais curtos. Apesar da diferença de tamanho, os cílios e flagelos compartilham um padrão estrutural, em que consiste na presença de 9 pares de microtúbulos organizados em círculo e um par central, em uma estrutura denominada axonema.
Graças à associação entre dineína e microtúbulos do axonema é que ocorre o movimento de batimento ciliar e flagelar. Cílios e flagelos são formados a partir de uma estrutura semelhante ao centríolo, o qual é composto por microtúbulos associados com proteínas de ligações e que fica logo abaixo da membrana plasmática. Como podemos ver, o citoesqueleto é fundamental em diversos processos, e é também na hipertrofia. No processo de hipertrofia miofibrilar, por exemplo, comumente visto em levantadores de peso, o que ocorre é um aumento do volume das miofibrilas, feixes longos formados por sarcômeros, que, como vimos aqui, são compostos de microfilamentos de actina e filamentos de miosina presentes nas células musculares e que promovem a contração muscular. O aumento dessas estruturas gera um ganho significativo de força. Viu só? Esperamos que agora que você conhece mais sobre o citoesqueleto, consiga entender alguns processos que ocorrem na célula e como eles acontecem.